Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nos ampare, nos proteja e nos ilumine mais uma vez aqui no nosso Evangelho. E escolhemos para hoje um Evangelho retirado lá da carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 1. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E vamos falar sobre conviver com todos, né? Porque convivência é uma coisa, às vezes, complicada, né? Dependendo com quem estamos convivendo, complicado, não é? Mas vejamos, somos únicos com a nossa própria essência, né? Somos seres imperfeitos e, além disso, diferentes uns dos outros, e nem sempre sabemos lidar com essas diferenças. Não existe um manual de como se relacionar, não é? Mas a boa convivência é a chave para manter uma vida equilibrada e pacífica. Para conviver bem, seja em grupo, ou em sociedade, ou em família, é necessário que haja o quê? Empatia, não é? A falta de empatia não deixa as pessoas crescerem e progredirem na vida de cada um, não é? A falta dela não dá para crescer e progredir. E não temos mérito nenhum em tratar bem aquele que nos trata bem. O mérito que temos, sim, é de tratar bem quem nos trata mal. Esse sim é um grande mérito, né? Então é preciso aceitar a opinião do outro, o ponto de vista diferente do nosso e adotar uma postura de tolerância como princípio básico de mediação das relações interpessoais. Muito natural. Ninguém precisa pensar e agir exatamente como nós, né? Mas eu preciso respeitar e aceitar a opinião do outro. Regra de ouro: fazei ao outro o que gostaria que vos fizessem. Palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. E relacionar-se com o outro implica muitas dificuldades, não é? Possibilitando o aparecimento, às vezes, de conflitos e confrontos. E isto se deve pelas diferenças que existem entre as pessoas. O modo de pensar é o nosso, não é? É único. A maneira de sentir, a maneira de ser, e tudo isso é individual e se estabelece numa dependência a uma história de vida pessoal. Cada um tem a sua história de vida pessoal, não é? Então, cobra-se muito que o outro funcione como um espelho, que sinta como nós, que haja como nós, que pense como nós. É possível? Não, não é? Cada um é um ser, como já falamos. E essa necessidade do igual, de ser semelhante, que na maioria das vezes não existe e faz com que o ser humano tenha tanta dificuldade em aceitar as diferenças. Não é? Somos únicos, como já falamos. Conviver é uma realidade de todos, pois nós não vivemos sós. Nós vivemos em sociedade. Porém, a boa convivência é para quem deseja o quê? Crescer e educar-se, progredir, evoluir a partir daí. E com a convivência fica até mais fácil evoluirmos, porque as diferenças nos ajudam a progredir, né? E é na convivência que nós aparamos o quê? As nossas arestas negativas, que muitas vezes estão lá embrutecendo a nossa alma. Então, Deus nos coloca exatamente juntinho daqueles que precisamos para apararmos essas arestas e aprendermos a conviver. E é na convivência que aprendemos a refinar as nossas atitudes, aprendemos a ser gentil com todos, aprendemos a usar a bondade e compreensão na vida em comum, na família e na sociedade. Olha quanta
quanta vantagem tem numa convivência, veja só. E a convivência, ela só tem a nos ensinar coisas boas. Só vai depender do quê? De nós, da nossa boa vontade também em querer compreender o outro, aceitar o outro do jeito que ele é e não do jeito que queremos que o outro seja. Porque já paramos para pensar que o outro também deseja a mesma coisa? Ele também quer que nós sejamos como ele, não é? Então, é por isso que é necessário essa boa convivência. Porque, olha só, a vida é uma escola. É uma escola. A escola da vida a todos ensina. Com os outros nós aprendemos muitas coisas e ensinamos também aquilo que sabemos. Veja só, não é uma verdadeira escola, né? Então, é necessário aprendermos a conviver com as diferenças naturais que existem e é muito compreensivo isso, porque todos nós somos diferentes. Já pensou se todos fossem iguais, iguaizinhos a nós? Seria até entediante, pensa, né? Então, essas diferenças, elas nos fazem crescer. Então, vamos aceitar isso. Eu sei que é um bocadinho difícil, às vezes, a gente aceitar que o outro seja diferente, a gente quer que ele seja diferente de acordo com o que nós pensamos, de acordo com como nós agimos. Não é possível isso, né? Não é possível. Então, vamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, porque nem todos têm o comportamento e os mesmos ideais que os nossos. Então, vamos procurar relevar, né? Relevar. Vamos fazer aquilo que nos compete. Não vamos ficar também preocupados observando a conduta errada no outro. E temos isso também, né? Ficamos lá, às vezes, com o dedinho em riste, observando lá a conduta do outro. Por quê? Porque não é de acordo com aquilo que pensamos. Mas não é. Cada um é cada um. Somos únicos, não podemos esquecer isso. O que nós precisamos é procurar a nossa renovação, né? Sempre falamos da nossa renovação, da nossa reforma íntima. Então, é isso que procuramos, temos que procurar a nossa renovação. E através dos nossos bons exemplos, quem sabe poderemos influenciar no modo de ser daqueles com os quais convivemos. É por aí, né? É por aí. Como Jesus fez, né? Quando Jesus esteve aqui. Ele não fez exatamente isso que estamos acabando de falar? Ele era um ser renovado, né? Ele aplicava, ele vivia todos os ensinamentos de Deus. E através do exemplo dele, o que aconteceu? Os seus apóstolos foram atrás. Por quê? Porque se deixaram influenciar pelos exemplos de Cristo. E nós não fazemos a mesma coisa? Nós não queremos viver exatamente os ensinamentos de Jesus? Por quê? Porque nos é bom, nos faz melhores. Então, por que a gente fica querendo cobrar o outro? É parar para refletir. Temos esse direito de ficar cobrando? Não, porque o outro vai querer ter o mesmo direito que nós, de nos cobrar também. Vamos gostar? Não. Então, vejamos, vamos aprender, né? Vamos aprender com os exemplos do Cristo. Então, vamos fazer a nossa renovação. E através do nosso bom exemplo, quem sabe, influenciar o outro. Porque diferenças existem em toda parte. Na natureza, já repararam? Você planta duas árvores ali. Não crescem do mesmo tamanho. Não crescem no mesmo tamanho. Não crescem na mesma proporção. Você plantou uma, plantou a outra juntas. Mas uma cresce mais que a outra. Não é uma diferença natural? E elas convivem harmonicamente. Entre os animais, a mesma coisa. A mesma coisa.
não são iguais. Podem ter nascido do mesmo pai, da mesma mãe ali, mas não são exatamente iguais, assim como nós. Assim como nós. Seres humanos, somos diferentes. Na mesma família, temos irmãos. Todos os nossos irmãos são iguais a nós? Têm os mesmos pensamentos, as mesmas pretensões que nós? Não. Somos diferentes, né? Então, necessitamos aceitar essas diferenças, porque cada um veio cumprir a sua missão de uma forma diferente. Então, é necessário aceitar e saber bem conviver e respeitar essas diferenças. Aliás, que saber bem conviver e respeitar essas diferenças é uma sabedoria muito grande. Então, vamos procurar ter sabedoria e aceitar e conviver com essas diferenças naturais. É o bem conviver. Aceitar o outro, regra de ouro. Aceitar o outro do jeito que ele é. Que para nós pode parecer que não seja bom, mas para ele é. Aliás, que para ele cumprir a missão dele, assim como nós, é exatamente perfeito. Porque, como falamos, cada um veio para cumprir a sua missão. Então, deixa que o outro cumpra dele tranquilamente e vamos conviver numa harmonia, numa passividade muito grande. Vamos lembrar sempre que o problema de um é problema do outro também. Porque quando convivemos, seja em família ou na nossa profissão, ou mesmo em sociedade, dentro de um grupo, enfim, o problema que está acontecendo ali é o problema de todos naquele momento. Então, se não estamos convivendo bem, é sinal de que algo está faltando, porque não estamos aplicando ali, achando que o problema do outro é só do outro. Problema dele. Se ele não está bem convivendo com o outro, problema dele. Será? Na família, não é? O que está acontecendo? Por que um não consegue conviver bem com o outro? O que aconteceu? Então, o problema de um é problema do outro também. E aí lembramos, falando em problema de um, que é problema do outro também, lembramos de uma lição bem singela, é a lição do rato. E que acredito que vai mudar o modo de pensar de todos nós. Um rato, olhando no buraco da parede, ele vê o fazendeiro e a sua esposa abrindo um pacote. Aí ele pensou logo que tipo de comida haveria ali, né? Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou todo aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos. A ratoeira na casa, a ratoeira na casa. Saiu correndo desesperado, advertindo a todos. Daí, o que acontece? Foi até a galinha. A galinha disse para ele: desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda em nada. É problema seu, né? Aí o rato foi até o porco e disse: a ratoeira na casa, a ratoeira na casa. Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações. Grande conforto, né? Tá certo que oração é muito bom, mas numa situação dessa, né? O rato dirigiu-se à vaca e a ratoeira na casa. O quê? Ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. Aí a mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou
imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Com a doença da mulher, a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Né? O problema de um irmão é problema de todos. Né? Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Juntos somos mais fortes. E por que não aprendemos com essa lição? Então, que a paz e a luz de Jesus continuem a nos iluminar, nos dando muita força, muito ânimo, muita coragem para seguir em frente.